curiosamente, teve um grupo aqui dos irmãos da igreja que estava ministrando numa igreja irmã, Igreja Batista da cidade, na terça-feira, né? O pessoal o Daniel recebeu um convite, juntou alguns irmãos para lá servir. E aí, quando eles estavam falando, eles falaram, quem está estudando Atos também? Eu lá, viu? Estão estudando Atos também. E o curioso foi o motivo, mesmo motivo, para entender como ser igreja hoje com o nosso protótipo de igreja, que é a igreja em Atos, que é o início daquilo que Deus realizou na história da humanidade e continua realizando até hoje. Atos capítulo 9, versículo 1 mesmo. Atos 9, 1. Antes da leitura bíblica, eu queria falar um pouco de uma matéria que eu pessoalmente não gosto, ou não gostava quando eu fazia nem engenharia, nem essa parte da matemática. Essa matéria é probabilidade e estatística. Não sei o quanto de probabilidade e estatística você teve no ensino médio, quem cursou o ensino superior, não sei quem esbarrou. Catherine fez? Horrível, né? Eu não gosto muito, sendo sincero. Sempre, apesar de eu ser muito bom em matemática, ser muito bem, nessa parte eu engasgava. Por que eu quero falar sobre isso? Porque quando eu falo de probabilidade, algo na matemática da probabilidade é qual a chance de um evento acontecer num número de possibilidades total. Exemplo, aqui nós somos, eu vou contar muito rápido, 3, 6, 7, 8, 10, 11, contando rápido, somos 11 mulheres aqui, não contei as crianças, 11 mulheres. Num total de 20 pessoas, joguei um número aqui. Qual é a chance de, se eu jogar aqui uma bolinha no meio dessa sala, uma mulher pegar? É 11 em 20. Porque cada um de vocês vale uma chance dentro de todas as oportunidades. Agora, pense comigo, se só tivesse uma mulher em 20, a probabilidade é menor. 1 em 20. Ou 1 em 100, a probabilidade é menor. Então, probabilidade de algo acontecer depende das condições para esse evento ser verdade. O que eu quero que a gente leia é que talvez o autor bíblico, ou um dos autores bíblicos mais conhecidos, um dos apóstolos que teve como missão alcançar os gentios, um dos maiores escritores do Novo Testamento, ou o maior escritor do Novo Testamento, em quantidade de livro, o homem que até hoje se fala, tem filmes sobre, a gente sabe sobre, aquilo que cremos como igreja. Claro que tem o ministério de Cristo, mas ele traz uma interpretação, escreve para igrejas e torna fácil. Quantas pregações você já não ouviu que foram baseadas naquilo que Paulo escreveu para a igreja? Talvez esse homem, de grande admiração da igreja por aquilo que ele fez por nós, ao lermos aqui, vamos perceber que ele era alguém improvável. Ou seja, aquilo que ele foi chamado para fazer, vocacionado para fazer, e nós conhecemos o fruto. Às vezes achamos, não, tinha que ser Paulo. E, na verdade, ao ler o registro histórico do chamado de Paulo, nós vamos perceber que isso era para ser improvável. A probabilidade de, naquele universo de pessoas, Deus escolher Paulo é muito menor do que nós imaginávamos. E qual é o impacto disso na nossa história? É que se Paulo, e nós vamos consolidar isso, mas se Paulo era um improvável, significa que, apesar da sua chance matemática, humana, científica, e talvez na limitação do seu olhar ser baixa, Deus escolhe fazer conforme a improbabilidade do mundo. Por isso que você ouve uma série de pregações que fala assim sobre os improváveis, o chamado dos improváveis, o ministério do improvável. É porque a igreja do Senhor, ela sempre existiu do ministério daqueles que são invisíveis, do ministério daqueles que são improváveis e do ministério daqueles que são inesperados. Sempre foi assim. Você olha e lembra de Paulo, mas teve ministério de muitas pessoas invisíveis, que não há relato, que você nunca ouviu uma história. De pessoas que abriram a sua casa, de pessoas que financiaram, de pessoas que estavam lá,
de pessoas que quando alguém ia impedir o agir da igreja, falou, não, hoje não, aqui não, deixa lá, de pessoas que se moveram de forma invisíveis, da capacitação, porque você vê quando está no palco, quando está no púlpito, quando está registrado, você não sabe a história daquele que foi improvável, e de pessoas que não havia expectativa alguma de que algo surgisse, como o servo de Naamã, ou a serva de Naamã, que falou, se você estivesse na minha terra, mesmo você sendo um general com lepra, lá tem um homem que não tem nem o nome dela. Não havia expectativa que ela falasse algo assim. E isso muda a história de um homem. Então, de pessoas onde não há expectativa, de pessoas onde não há holofote, de pessoas improváveis, Deus sempre fez e continua fazendo na igreja. Então, pode ser que aqui nós sejamos chamados por Deus de uma forma improvável, mas para grande relevância e impacto no reino, assim como Paulo. Mas eu quero confirmar isso nas Escrituras. E você achou Atos 9, não é possível. Eu vou fazer a leitura como a gente tem feito aqui nos estudos de Atos. Eu leio, explico um pouco, volto, está no versículo tal, está na parte X, acompanha aí. Mas eu tenho que te lembrar que tudo que acontece com Saulo vem proveniente da perseguição dos judeus à igreja de Cristo. Então Saulo, ele queria matar a igreja, ele queria perseguir a ponto de dar fim à igreja. E é por isso que ele estava se deslocando, para ter mais autorização para perseguir a igreja. E a Bíblia diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, abre parênteses, o caminho é o nome que era dado à igreja do Senhor, depois que os irmãos vão se chamar de cristãos, só no capítulo 11, se não me falha a memória que acontece, por enquanto, os cristãos eram chamados de o caminho. Alguns que eram do caminho, tanto homens e mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, enquanto ele seguia do caminho para Damasco, subitamente uma luz brilha de forma incrível, e ele cai por terra e ouve uma voz que dizia, e aí você deve ouvir a história, né, que Paulo cai do cavalo, apesar de não ter nenhuma menção na Bíblia de que ele estava sentado num cavalo. Mas espera-se que numa viagem como essa, ele estivesse andando a cavalo. Mas não tem aqui escrito que estava no cavalo. Mas eu sei que você já ouviu que ele caiu do cavalo. Mas a Bíblia relata uma luz muito forte. É interessante, queridos, eu vou te dar esse spoiler. No capítulo 22 de Atos, não abre aí, só para você saber, tem Paulo, ele contando a história dele. Então, se você faz a leitura do capítulo 9 e do capítulo 22, você vai vendo Paulo falando exatamente isso. Ele disse que ele era instruído por Gamaliel, um mestre da lei da época. E aí ele conta sobre o dia que ele foi perseguido. Eu vou fazer a brincadeira dos capítulos com a mídia ali, porque para você ficar rodando toda hora você vai se perder. Aí, capítulo 22, versículo 6. Então, eu estou lendo o que Lucas escreveu, no capítulo 9, e vou citando o que ele falou. Versículo 6, aí você acompanha daqui. Aí olha Paulo contando. Ora, aconteceu que, enquanto eu viajava já perto de Damasco, quase ao meio-dia, abre o parênteses, essa luz então aparece quase ao meio-dia, aonde o sol está mais forte. Então não foi um momento escuro, não. Era quando o sol estava voando, forte, quente, que a luz brilha mais do que o próprio sol do meio-dia. Uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei, Senhor, quem é você? E eu acho que essa pergunta dele é uma pergunta de incredulidade. Tipo, de espanto. Do nada, pensa, você está andando no meio-dia, uma luz brilha, você depois não vai enxergar depois dessa luz, porque ele vai narrar isso. E aí ele, que isso? Aí houve uma voz vindo do nada, do além, do céu. Saulo, Saulo, por que me persegue? Pensa, que voz para um judeu poderia estar vindo do além, do céu, do invisível, e afirmando, por que você me persegue?
ali ele entendeu, eu estou indo para Damasco para perseguir Cristo, quem está falando comigo é quem? Jesus, é Cristo. Mas ainda assim ele pergunta, Senhor, quem é você? Não aquele é Jesus, não, mas quem é você a ponto de fazer isso comigo? E ele responde, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. E aí o versículo 9 do capítulo 22, diz assim, ó, os que estavam comigo, viram a luz, eles viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então essa experiência ela é de Paulo, apesar da luz, apesar das circunstâncias, as pessoas não entenderam, só viram Paulo caído. Então eu perguntei, Senhor, o que devo fazer? E aí, vou voltar um pouquinho, vou voltar lá para o texto de Atos que vocês estão. Então, Atos, capítulo 9, aí eu vou ler o versículo 5, que é quando Paulo pergunta, Senhor, quem é você? Aí Jesus responde, eu sou Jesus a quem você persegue, mas levante-se e entre na cidade de Damasco, onde lhe dirão o que você deve fazer. Verso 7, os homens que viajavam com Saulo pareceram emudecidos. Ouvindo a voz, ou tendo acesso à voz, não estavam vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão, e abrindo os olhos, nada podia ver. E o guiando pela mão, levaram Saulo a Damasco. Ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais também ele fez um jejum, não comeu nem bebeu. Preste atenção na primeira parte. Qual é o histórico de Paulo para chegar nesse ponto? Cair do seu cavalo imaginário, do cavalo existente, mas cair no chão, perder a visão e ter um relato de que Cristo estava chamando. Paulo, ele era um judeu, e ele se descreve como um homem zeloso. Essa descrição ele mesmo faz na carta aos Filipenses. Nós lemos isso lá atrás no Alimento Diário, Filipenses 4. Então ele se descreve como um homem zeloso, praticante da lei, fariseu. E o fariseu era um povo muito estudioso e praticante rígido da moral da Torá, da lei de Israel. Então Paulo não era um homem desobediente à lei. Paulo não era alguém que você chamaria de afastado ou pecador. Paulo era um cara que seguia a regra dos judeus. E ele seguia tanto essa religião, essa visão, que ele não conseguiu reconhecer em Jesus a consumação das profecias relacionadas ao Cristo, ao Messias. E eu tenho que te dizer, querido, que vou considerar que Paulo não viu quando Cristo era encarnado, tá bom? Mas eu estou falando de uma época onde o que Jesus fez era conhecido das pessoas como testemunhas oculares. Então, o que representou Jesus foi algo muito grande. Mas Paulo não reconheceu esse homem como Messias. Apesar dos milagres, dos feitos, da crucificação, ressurreição. Não acreditava nele como Messias. E Paulo, porque não acreditava em Jesus como Messias, passou a perseguir a igreja. Então Paulo, ele era um homem contrário à igreja. Ele não era só alguém longe, ele era contrário. E não é que ele era contrário de dizer, não acredito nessa coisa de igreja, lá eu não vou, lá eu não quero. Ele militava contra, ele prendia a igreja, ele queria destruir. Ele achava que igreja, ou o caminho, era algo que o afetava diretamente na sua fé. E ele era bem radical em ser contra a igreja. Esse é o homem que estava a caminho de Damasco para destruir a igreja. Que Jesus se apresenta para tirar a sua visão, para que quando ele voltasse a ver, ele só visse um novo caminho. Por isso que eu posso então ver que uma pessoa que tem um chamado improvável, é chamado até mesmo quando a vida dela é contrária à vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, não é porque, ao longo da sua história, ou até mesmo até ontem, independente da hipótese, você estava vivendo de forma contrária àquilo que Cristo tinha para a igreja, para a sua vida e para a sua casa, que isso te desqualifica de ser chamado para algo incrível. O chamado de Deus para fazer a diferença do reino não é exclusivo para aqueles que nascem em berço evangélico, que fazem cursos específicos, ou que têm 25 anos de igreja tendo 25 anos.
o chamado de Cristo para fazer a diferença do reino não é condicionado a ter vivido de forma simpática, ativa ou próxima à igreja tão somente. O chamado divino é para aqueles que querem, para aqueles que estão dispostos a viver para Cristo de forma última e exclusiva. Mas isso não significa que antes você já vivia para Ele perfeitamente. Nós, às vezes, temos a ideia de que o chamado para qualquer coisa dentro da igreja é algo que está sentenciado a uma carreira, praticamente. Então, como a gente vive carreiras militares, carreiras profissionais, administrativas, carreira dentro de escola, nós achamos que também tem que ter uma carreira dentro da igreja. O que eu quero dizer? Para que eu seja líder na posição A, eu tenho que cumprir todos os pré-requisitos antes, como se houvesse uma cartilha pré-definida. E às vezes a nossa cartilha ainda tem ter vivido, ter vindo da família tal, não ter tido pecado A, pecado B, pecado X, pecado Y, não ter postado nada contra. Nós formamos um pré-requisito para ser chamado. E aí quando eu vejo um homem que queria destruir a igreja, eu penso, que pessoas hoje, 2024, querem destruir a igreja? Que pessoas que hoje, em 2024, se tivessem a oportunidade, fechariam todas as portas da igreja? Você vai pensar em pessoas de outras religiões, ou seja, religiões que atacam a sociedade porque acreditam que só a sua bandeira é real, como, por exemplo, uma fatia de radicais muçulmanos. Cuidado que às vezes a gente fala assim, os muçulmanos querem destruir o cristianismo. É uma fatia de radicais muçulmanos que querem violentamente defender a sua fé. Mas existem. Ou você poderia pensar em algum tipo de organização política ou econômica que é contrária à igreja. Pessoas que defendem bandeiras que são contrárias ao que a igreja diz, porque a nossa fé tem uma série de práticas e atitudes que consideramos desagradáveis a Deus. E porque são desagradáveis a Deus, nós não fazemos. Como, por exemplo, ter mais de uma mulher ou mais de um marido quando se casa. Então, essas pessoas que têm essa prática não querem. E se pudesse, fechariam a igreja, como outras práticas. Ver o chamado de Paulo é ver algo tão improvável que Deus chamou um homem que estava disposto a destruir a sua própria igreja para servir a igreja. E Jesus chama Paulo, enquanto Paulo ainda era um destruidor. Não é que Paulo parou, foi para um retiro espiritual, ficou 1 ano sentado no banco e Jesus chamou, não. Ele estava no caminho para destruir, entendeu? Ele estava levantando a bandeira, explodindo a bomba, ele estava preparado para acabar com a igreja, e Jesus chama ali, comprovando que não é só improvável o chamado de Jesus para Paulo, porque ele era contra a igreja, mas comprovando que Jesus chama Paulo, quando ele tinha uma vida desagradável a ele. E Jesus chama Paulo. Agora pensa, quais são as condições, pecados, atitudes, pensamentos que você acha que o seu passado tem, que você acredita que impede de Cristo te chamar para algo grande? O que você fez que às vezes te traumatizou, ou você arrasta como, não, impossível que Cristo chame uma pessoa que fez isso que eu fiz, que é maior do que destruir a própria igreja. Entende como é que isso é importante? Porque talvez você não acredite que você é chamado para algo grande, porque você mesmo está achando que Deus não chamaria alguém como você. E chamou Saulo. Mas vamos continuar aqui. Pior ou melhor, você escolhe. Capítulo 9, versículo 10. Havia em Damasco o quê? Discípulo chamado Ananias. Se a Bíblia chama de discípulo, querido, esse é o título mais simples que você podia ter na igreja, que você pode ter hoje. Porque, no mínimo, se você é igreja, você é discípulo. Não era pastor, esse cara não era diácono, bispo, apóstolo, rei, senhor ele era um discípulo. O Senhor apareceu para ele numa visão e disse, Ananias. Aí Ananias respondeu,
estou aqui, Senhor. É porque na versão aqui é eis-me aqui, mas eu estou falando da versão de Rodrigo 2024. Estou aqui, sou eu, é nós, sei lá. Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes a mão para que se recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, olha isso, presta atenção, é que a gente lê a Bíblia como se fosse série Netflix, tudo romântico. Ananias está de boa na vida dele, de servo, ele é discípulo. Aí Deus falou, tá tudo bem, Ananias? Ele, tô bem. Você vai levantar aqui, você vai na rua tal, na casa de fulano, que você conhece. Tem um homem lá de Tarso, chamado Saulo. Ele já viu, na visão dele, que Ananias vai entrar e vai impor a mão sobre ele. Você vai lá fazer isso, tá bom? Aí Ananias fala assim, mas Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, o quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Quase que ele falou assim, eu conheço Saulo. Ele prende e acaba com todo mundo que é crente. Sabe o que eu sou? Crente. Não tem aqui na cidade que eu estou, Deus? Em Damasco? Eu, Ananias, se eu falar, eu estou lascado. Ananias falou assim, se eu for, acabou para mim, Deus. Ele vai me prender. Conheço. Eu conheço, e olha que interessante. É como se ele falasse, eu conheço o passado de Saulo. Eu sei o quanto a vida dele já fez mal à igreja. E se eu que sou igreja for lá, vai fazer mal para mim. Aí, versículo 15. Estão comigo? Estão comigo? Então. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante de gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi. Querido, a única coisa que Ananias fez foi ir, impor a mão sobre ele. Fala, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Depois disso, acabou a participação de Ananias. É isso. Mais para frente, se você olhar a vida de Paulo, quando Paulo sai de Damasco, ele sai cheião, ele sai naquele pique de novo convertido, sabe? Primeiro amor, uhul, pique. Só que a vida não é um mar de rosas. Que isso, rapaz? Dá-me de beber, pois tenho sede. Viu? Obrigado, Carlão. Então, Ananias só participou assim da vida dele. Orou uma vez e nunca mais se ouviu falar de Ananias. Foi isso que Ananias fez. Mas sabe qual é o ponto? Deus já tinha revelado a Saulo, vai vir Ananias. Já estava então no propósito divino que era Ananias. Ananias ia fazer parte da história de Paulo numa oração. Mas Ananias orou por Paulo com medo. Porque Ananias achava improvável aquele homem se tornar algo mais do que um perseguidor. Isso era armadilha, era arapuca. Só que não apenas Saulo é improvável. A característica do chamado de Paulo é improvável. Porque você não confiaria algo tão grande quanto pregar o evangelho para todo aquele que não é judeu, para esse homem. Se você tivesse que escolher, lembra da probabilidade? Entre os apóstolos vivos, você falaria assim, chama Felipe, que está correndo atrás de carruagem de eunuco, ele vai lá. Chama Pedro, Pedrinho, que vai encontrar com o centurião, está no pique, está no gás. Chama João, discípulo amado, ele vai escrever um evangelho tão bom. Chama João. Chama qualquer um, Deus. Você acharia que chamado grande, necessariamente, tem que ser para pessoas com um currículo grande. E Saulo não tinha um currículo grande dentro da igreja. Ele tinha fora, dentro da igreja ele era pequeno. Então não é somente sobre ser uma pessoa chamada de forma improvável.
é porque o seu chamado também é improvável. Porque nós limitamos aquilo que Deus nunca teve limite para fazer. E aí você pensa, eu sou só um jovem, uma idosa, um homem ou uma mulher de uma pequena igreja em Campos dos Goytacazes, que tem 60 membros. Como que eu posso ter um chamado de relevância a nível tananana? Mesmo que você sinta no seu coração que Deus está chamando para isso. Eu sou uma pessoa que não sei nem 10 versículos de cabeça. Como que um dia eu vou ensinar para pessoas? A minha família não vem de lar igreja, não vem de lar batizado, não vem de lar nada. Como que eu? Ninguém nunca cantou, como que eu? Repara que a missão que Saulo teria, Deus já sabia. E a igreja representada em Ananias não estava reconhecendo esse chamado em Saulo. Vamos ser sinceros. Mas Deus falou para ele, Ananias, é o seguinte, vou te falar o motivo de você ir. É porque eu já escolhi este Saulo como um instrumento para o meu reino crescer. E porque eu quero usar a vida de Saulo, eu estou dizendo, vai lá igreja, ora por ele. Declare e conecte aquilo que é a sua missão. Vocês são embaixadores para reconciliar. Faz a sua parte e deixa que o Espírito faça a parte dele. Seja instrumento. E Ananias foi instrumento para um homem improvável que também tinha um chamado improvável. Você realmente acha que Ananias, de 0 a 10, queria ou achava que Paulo era o cara? Não. Mas bastou para Ananias saber que era a vontade de Deus. Fez a parte dele. Sabe o que eu penso, queridos? É que pode estar entre nós, ou podem ter passados, ou irão passar pessoas, que o seu olho humano te faz correr e ter medo, ao invés de orar e impor as mãos para aquilo que Deus tem para fazer. Ou seja, pode ser que esteja diante da minha pessoa ou da sua, homens e mulheres chamados por Deus para fazer a diferença, que a sua função era só orar um dia, e que Deus faria algo grandioso na vida dela. Mas porque você não acredita no chamado de alguém, você não faz. Quero te falar uma coisa difícil agora, você me perdoa, tá bom? Mas Deus não pediu para Ananias acreditar no chamado de Paulo. Deus pediu para Ananias acreditar nele. Deus não chegou para Ananias e falou assim, Ananias, está vendo Saulo? Você acredita que esse homem vai escrever os escritos que vão ser mais conhecidos e usados pela igreja para conhecer aquilo que eu quero que cada um obedeça? Você acredita nisso, Ananias? Ananias vai falar assim, não acredito, não. Você acredita que vai ser esse homem que vai ganhar o mundo em missões, em viagens, para ganhar cidades e mais cidades? Você acredita, Ananias? Ele não ia. Era um homem simples, limitado. Mas graças a Deus que Ananias entendeu que ele não tinha que entender. Não cabia a ele entender o que Deus faria. Não cabia a ele entender a soberania de Deus. Não cabia a ele entender o que Deus queria fazer. Cabia a ele ser servo. E servo faz só uma coisa. Serve. Quando o servo não serve, ele não serve para nada. E Ananias foi lá e serviu. E ele não acreditava em Saulo, ele estava com medo, mas ele serviu. Querido, nós não estamos sendo chamados a necessariamente acreditar no chamado do seu irmão. Eu queria que você tivesse fé o suficiente para acreditar naquilo que Deus vai fazer em cada um que vai ocupar essa cadeira. Mas se você não tem fé o suficiente para olhar para uma pessoa que é improvável e acreditar nela, pelo menos acredite no Deus que te chamou e cumpra com obediência aquilo que Deus está te chamando para fazer. Existem pessoas que se movem por conta de resultados visíveis. O dia que você começar a pregar, ministrar, arrumar cadeira, arrumar a salinha, discipular, ensinar a Bíblia, ligar um ar-condicionado, abrir a porta, dar um sorriso, um abraço, receber uma pessoa nova, limpar um copo, fazer qualquer coisa nesse ambiente e nessa reunião de igreja, porque você sabe que Deus tem algo para fazer que você não está vendo, você vai começar a trabalhar por um chamado invisível aos seus olhos, mas do que Deus vai fazer. Porque eu não prego, eu não subo para pregar nem um dia esperando algo meu.
Eu só subo porque eu tenho a certeza que através dessa mensagem, que nem estava eu escolhendo, Deus quer fazer algo com alguém que eu não sei quem é. E não me compete saber quem é. Eu não faço apelo para eu saber quem é. Eu não prego para eu saber quem é. Geralmente, quando eu termino de pregar, aqui acaba que eu prego e tem que terminar o culto. Mas se eu prego em algum lugar, eu paro, geralmente eu gosto de sentar. Só falar, Deus, eu fiz minha parte, obrigado, o Senhor me usou, agora vai aí. Daqui eu já não sei mais, o Senhor não falou mais nada. Então Deus, Ele nos usa naquilo que quer fazer. Eu preciso ser Ananias na vida de alguém. E se Deus quer usar a vida de Carlão, eu não sei no quê? Não me interessa saber. Eu só sei que eu tenho que pregar essa mensagem. E pode ser que é essa mensagem que Carlão está sentado aqui para ouvir, essa. Talvez sendo chamado para algo improvável, que nem ele sabia, nem Carlão sabia que Deus ia chamá-lo para isso. Mas Deus chamou. Está na hora de nós termos mais fé em Deus, ao invés de acharmos que ser igreja é ter fé em homens. Porque quem tem fé em Deus, tem fé naquilo que Deus faz através de homens e mulheres. O nosso problema é que o nosso olhar é muito humano. Você crê muito na sabedoria dos homens. Você olha currículo, olha sabedoria, inteligência, capacidade aquisitiva, financeira, social. Nós olhamos como homens olham. Deus não quer que a gente olhe como nós olhamos. Deus quer que nós sejamos cheios do amor dEle. Jesus disse aos seus discípulos, um novo mandamento vos dou, assim como eu os amo, também amem. Se você vai amar como Jesus, você tem que olhar como Jesus. Porque se você olhar como homem, você ama como homem. O nosso amor é limitado àquilo que a gente recebe. Jesus não olha assim. Ou você acha que Jesus me amou lá atrás com aquilo que eu era? Jesus amou aquilo que eu era, sabendo aquilo que eu seria, ou que eu poderia ser. Jesus ama os potenciais. Jesus ama e chama aquilo que nós podemos ser. Jesus ama e nos quer porque Ele pode nos redimir e transformar. Por isso que a gente fala assim, frase bonita, Jesus ama o pecador, mas não ama o pecado. Como isso? Só é possível essa frase ser bonita se nós acreditarmos que o amor de Deus pelo pecador o leva por uma obra de transformação, para que um dia ele seja plenamente perfeito na presença de Jesus, para uma relação perfeita. Porque o amor de Jesus transforma. E Jesus ama improváveis. Então Saulo, ele teve no caminho dele alguém que não acreditava, achava que ia morrer. Mas Jesus mudou essa história. E para piorar, querido, se nós lermos o restante da história, ele vai pregar nas sinagogas, ele vai pregar para os judeus, né? Ele, lembra, novo convertido Paulo. Só que é um novo convertido Paulo que tem um ponto, altamente conhecedor do Antigo Testamento. Tá? Então esse novo convertido Paulo entra com tudo para pregar para os outros que eram iguais a ele. Porque ele agora entende, olha que loucura, destrava a cabeça. Paulo foi chamado dentro dos judeus que perseguiam a igreja, não foi? Sim ou não? Vamos de novo. Paulo foi chamado dentro dos judeus que perseguiam a igreja, sim ou não? Então, olha a lógica. Se eu fui chamado do lugar onde persegue a igreja, qualquer um daqueles que estão na mesma condição que eu estava antes, podem ser chamados e transformados por Jesus, porque eu fui. Lembra que Paulo diz o seguinte, ele é o maior dos pecadores que ele conhece, lembra? Ele conhecia a si mesmo. Ele falou, se eu fui, qualquer um pode. Então, onde que ele vai pregar? No lugar onde ele antes frequentava. Só que no lugar que ele antes frequentava, as pessoas falam no versículo 21, não é esse que exterminava em Jerusalém, o que invocava o nome de Jesus, e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco. E mostrando que Jesus é o Cristo. Eu imagino o seguinte, uma reunião dos judeus para perseguir e destruir a igreja. Aí o pessoal, está vindo aí Paulo, grande destruidor lá de Jerusalém, capital. Aí quando ele entra, ó o cara aí, ó o destruidor, o cara que persegue. Aí ele fala, não, queridos, agora o caminho é diferente. Dá-lhe. Aí o pessoal, mas você não veio para destruir, não vim não. Mudou, vocês estão no caminho errado. Mas ele era o maior destruidor, não é mais, cara. Mudou a história de Saulo, Saulo é outro. Só que Saulo vai ter que pela primeira vez experimentar o que ele fazia. A Bíblia diz que ele foge dos judeus. Eles tiram
Saulo por uma muralha, porque senão ele ia morrer. E ele narra isso naquele capítulo 22, que ele teve que fugir. Saulo, quando chega em Jerusalém, dentro dos discípulos, versículo 26, quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou se juntar aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. E aí vai começar a dizer tudo aquilo que aconteceu. A Bíblia vai dizer que Barnabé leva, Barnabé testemunha. A Bíblia diz, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor. Contou como ele tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente o nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém. Preste atenção. Esse homem foi escorraçado do lugar que ele veio, no passado dele, e não estava sendo aceito na própria igreja, porque ele também destruiu a igreja. Aí veio Barnabé, não é mais Ananias. Porque Ananias seguiu o que Deus disse. Lembra? Ananias seguiu o que Deus disse. E Barnabé acreditou em Saulo, viu Saulo e abraçou Saulo. A igreja inteira não quis, estava com medo. E é um medo racionalmente justificado, tá? Porque o cara matava. Pensa assim, entra um assassino agora e aceita Jesus. Na sua célula, toda terça-noite. Então, cuidado, porque às vezes a gente julga a igreja e fala assim, não, na sua célula. Toda terça-noite, sua casa. Onde estão seus filhos? Está vendo? Não é tão simples assim, não. E Barnabé, que já tinha tido a sua história com Deus, a Bíblia diz que ele entregou tudo ao Senhor. Falou, não, eu sei, eu vi. Eu comecei a ver os pequenos frutos, eu vi o que Deus está fazendo, eu acolho, vem. E na Bíblia diz lá na frente, quando a igreja de Antioquia cresce, só para você entender o fim das coisas, né? Capítulo 11, Atos 11, versículo 22. A Bíblia diz assim, a notícia a respeito deles, a igreja de Antioquia crescendo, chegou ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava todos com firmeza de coração que permanecessem no Senhor, porque ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de... Estão sem Bíblia? Não está aqui não? Depois Barnabé foi a Tarso à procura de... E quando o encontrou, o levou para Antioquia. Porque Barnabé sabia que o chamado de Paulo era para pregar para aquele povo. Barnabé trouxe Saulo para perto. Ele sabia o chamado de Saulo. Ele sabia o que Saulo falou quando ele caiu no caminho. O que ele pregava. Barnabé pagou o preço para levar Paulo na primeira viagem. E depois, primeiro começou a história como Barnabé e Paulo. Depois se tornou Paulo e Barnabé. A gente acha que é Paulo e Barnabé. Mas era Barnabé e Paulo. Quer ver um exemplo bíblico? Teve uma cidade que eles chegaram, que o povo olhou para ele e achou que eles eram dois deuses. Achou que Barnabé era Júpiter e achou que Paulo era Mercúrio. Ou Zeus e Hermes, eram dos dois. Pastor, não estou entendendo nada, vou te explicar. Júpiter ou Zeus é o rei dos deuses gregos. Hermes é o mensageiro. Se Barnabé foi reconhecido por esse povo como se fosse Zeus, ele era o líder. E Paulo o mensageiro do líder. Entendeu? Se Paulo fosse o grande, Paulo que era conhecido como líder. Então, no início da caminhada, era Barnabé e Paulo. Até que Deus trabalha no chamado improvável de Paulo, para se tornar Paulo e Barnabé, depois só Paulo. Mas de início houve um Barnabé. Então, Paulo não é só um homem improvável com um chamado improvável. A caminhada dele é improvável. E as pessoas não acreditavam nisso. Só que ele acreditava que Deus podia fazer nesses lugares improváveis. Paulo, ele era um homem improvável, de um chamado improvável, de um passado improvável, para dar fruto no reino. Mas quando ele entendeu que o evangelho era para ele, ele volta no lugar de improbabilidade onde Deus tirou.
É por isso que quando Deus chama alguém que saiu, por exemplo, do vício em drogas, bebida, pornografia, sexo, seja lá o que for, essa pessoa sabe que existe graça para outros desse lugar. É por isso que quando Deus chama pessoas que já viram uma casa ser destruída, um lar ser destruído, ela volta para reconstruir o lar, porque Deus chamou do lar que estava desconstruído. Quando essa pessoa experimentou algo do mundo, ela crê que há salvação para pessoas que estão lá. Então, quando você sai de um lugar de improbabilidade, você sabe que o evangelho não é só para você. Quando você sai para ser alguém improvável sendo usado por Deus, você sabe que Deus pode usar outra pessoa. Você é o próprio exemplo de ser improvável. Você sabe que Deus pode conduzir outra pessoa. Você está experimentando na pele. Mesmo que fosse doloroso, Paulo voltou para pregar e permaneceu pregando, até que quiseram expulsá-lo, e ele foi para outro lugar pregar. E depois começou o evangelho a crescer fora de Jerusalém. Lá estava Saulo pregando para pessoas fora de Jerusalém. Aonde pela primeira vez a igreja é chamada de cristã, ou os irmãos de cristãos. Sabe o que é triste, querido? É quando uma pessoa não sabe de onde veio. E não sabendo que foi retirado das trevas para a maravilhosa luz, se julga melhor do que as outras pessoas. E não se dedica a tirar as pessoas da lama. As pessoas estavam perdidas num mundo pecaminoso como se estivesse no meio da lama. Jesus purificou, mas ela não quer pagar o preço para tirar outros. E Saulo saiu de um lugar improvável. E é por isso, essa é uma visão agora, Rodrigo Rezende. Além de tudo que já lemos sobre Paulo, eu vejo nele um homem que saiu do lugar mais improvável. Ele sabia que Deus podia tirar pessoas de lá. Esse homem se moveu todos os dias com a certeza que Deus podia usar a vida dele para alcançar mais um. E exatamente porque ele tinha certeza que Deus podia usar a vida dele para alcançar mais um, que ele pagou todo o preço. Querido, o que eu quero deixar como lição de casa? É lição de casa. A gente já leu no Alimento Diário, mas eu queria que você lesse isso hoje em casa. Eu não vou ler aqui, é muito grande. É a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 16 ao versículo 32. Eu te peço, pelo amor de Deus, isso, 2 Coríntios 11, do versículo 16 ao 32. Não termine hoje à noite sem ler esse versículo. Porque aqui Paulo diz tudo que ele passou e viveu pelo Evangelho. 40 açoites, deixado para morrer, naufragou 3 vezes, trabalhou em fadigas, vigílias, jejum, frio, nudez, preocupação com todas as igrejas, perigo em rio, assaltantes, gentios, perigo em cidades, desertos, no mar. Pelo amor de Deus, lê isso. Aí você vai ver o seguinte: meu Deus, esse cara viveu o pior desse mundo. Lembra? Porque Deus falou, ele vai ver e vai experimentar o que é sofrer pelo meu nome. E Paulo não desistiu. Porque ele era improvável com um chamado improvável, para lugares improváveis, para uma missão improvável. E perseverou. Quem é você, querido? Qual é a improbabilidade que você acha que te limita? Qual é o ministério que você acha que é impossível para você? Qual é o lugar que você acha impossível de alcançar? Eu não sei qual é. Mas eu queria orar para que Deus tirasse a sua improbabilidade do coração. E eu queria dar o meu testemunho, muito rápido. Porque a minha família não é de pastores. A minha família, quando eu fui chamado, não era de pessoas que estavam perto de Deus, estavam afastados. E essa coisa de ser igreja era muito novo para mim. Eu estou falando de 2015. 2015, não tem nem 10 anos. E aí, de repente, Deus me chama para ser igreja. Só que eu acreditei. Só que eu acho que eu acreditei demais mesmo. Tipo assim, eu achava, tipo assim, agora eu vou. O que Deus chamar, eu vou. Aí eu fui demitido para um grupo de jovens no IFE. Deus chamou assim, entrega tudo. Eu vou entregar tudo, em setembro. Não deu 6 meses, o cara falou, precisa de alguém para liderar essa célula aqui. Aí eu falei, eu vou.
Eu não sabia nem a Bíblia direito, mas eu vou, sei uma parte, eu já li uma parte ali de João até a Coríntios aqui, eu vou aqui. Vou na ousadia. Aí, porque eu disse eu vou, um grupo de pessoas falou assim, não pode ser esse menino sozinho. Aí foram também. E Deus foi usando, foi fazendo, foi fazendo. E Deus foi fazendo até um dia que eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério. Agora você pensa, um jovem, concluindo engenharia, achando que ia ser engenheiro e rico. Imagina Estela também pensando, esse menino vai ser engenheiro e rico. Uma família achando, esse menino vai ser engenheiro e rico. Eu sou o mais velho, estava no ensino superior, meus pais não têm. Poxa, é ele. Vai dar bom nele. De repente, de uma forma que eu não sei explicar, eu tinha certeza que Deus estava me chamando para o ministério. Eu não sabia nem explicar que eu mando no grupo de jovens da igreja, da primeira igreja, onde eu era membro, falando assim, Deus está me chamando. Orem por mim que Deus está me chamando para o ministério, não sei o que fazer. É? E aí... É? Tá vendo? E aí eu mando no grupo de jovens, compartilho, vou orar. Aí Deus chama outro que estava chamado, aí falou, porque foi, vamos nós dois juntos, que era o meu discipulador, que já tinha sido chamado também, mas não estava indo. E de repente eu falo, vambora. E é nessa de vambora. Eu fui no vambora, concluo o curso e vambora. Uma igreja que também acredita em loucura e fala assim, por que não, Rodrigo? Estamos aqui hoje. Então, se tem um caminho que eu poderia dizer improvável, é muito improvável que hoje, sei lá, um ano depois, vai fazendo um ano que eu fui consagrado aqui, eu tivesse nesse lugar. Então, eu sei que a minha jornada é muito improvável. Era muito improvável que quando eu fui chamado lá, eu pensasse, eu vou ser pastor em lugar tal, com as pessoas tal, e que ia dar tão certo. Era muito improvável. Então, se eu entendo que o meu caminho é improvável, eu acredito no que Deus quer fazer na sua vida de forma improvável. Eu acredito no que Deus tem projeto na sua vida de forma improvável. Eu acredito no seu sonho. E eu espero poder lançar você no seu sonho. Então eu quero orar por você. Quem sabe não é você que está mandando no grupo do WhatsApp hoje, eu estou sendo chamado para uma coisa, eu não sei o que fazer, como eu já fiz um dia. Quem sabe não foi você que escutou, como eu já escutei de pessoas que não era o momento, não era a melhor escolha, não era o certo, não é para você. Se eu fosse você, eu faria A, B, C, D, E, em vários caminhos. Se eu fosse você. Mas eu espero ser a pessoa que na sua vida vai fazer como a tia de Estela fez na minha, que falou assim, meu querido, só você sabe o que Deus está te chamando para fazer. Você pode falar com Estela e ela não sabe o que você está sendo chamado, você não consegue. O chamado é seu, você sabe, não sabe? Eu falei, sei. Então acabou, você já tem a resposta que você precisa. Fica de pé, querido. Porque às vezes alguém vai ser na sua vida como Ananias, ou como a tia de Estela, ou como outras pessoas que falaram, vai. Como? Não sei, só vai. Se precisar, estou aqui. E se der ruim? Ué, se der ruim, eu estou aqui. Nem sempre você tem certeza que vai dar certo, todos os recursos, nem sempre a caminhada é fácil. Eu não disse nada que seria fácil. Mas você tem certeza do que Deus chamou. Se você botasse na ponta do lápis, você ia falar, não era para ser eu. A probabilidade matemática e estatística não aponta para mim. Não aponta para você. A missão que está sendo confiada não apontaria para você, como não aponta para mim. Graças a Deus que Deus não nos escolhe por quem nós somos hoje. Graças a Deus que Ele não decide e age da nossa vida por quem nós somos hoje. Graças a Deus, Deus tem feito na história aquilo que Ele quer fazer. Eu lembrei de um versículo que uma vez um pastor compartilhou comigo. Espero encontrá-lo rápido. Porque eu lembro que quando eu li esse versículo foi muito forte para mim. Eu não esperava. Romanos 4,17. Não esperava da pessoa. Eu tinha falado, olha, eu vou fazer tal decisão, uma decisão difícil, que eu achava que a pessoa não ia entender. Eu acho que ela não entendeu, mas ela leu o versículo. Foi a parte final, né? Mas como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência
as coisas que não existem. Repara, ele chama no presente as coisas que ainda não existem, que estão no futuro. O Deus de Abraão é o Deus que chamava no futuro e chamava Abraão por quem ele seria no futuro. Ele chamou Abraão, pai de multidões, quando ele só tinha 2 filhos. Ele mudou o nome de Abraão para algo que ele não era naquele momento, que ele não seria enquanto ele estava vivo. Mas hoje nós sabemos que ele é. Ele chamou Paulo para algo que Paulo não via, Ananias não via. Ele ia pregar para uma multidão de pessoas que as pessoas não viram. E hoje nós vemos. E aí essa pessoa compartilhou com esse versículo comigo quando eu disse, eu vou dar esse passo. Ele falou, vai. Porque o nosso Deus é o que vivifica os mortos. E chama à existência as coisas que ainda não existem. O que ainda não existe na sua vida, que é o seu chamado, que precisa existir hoje, para que você dê o próximo passo? Qual é o chamado de Deus para a sua vida que você está relutando? Qual é o ministério que Deus está te chamando para fazer? Ah, pastor, Deus está me chamando para liderar algo na igreja, e eu não sou capaz hoje. Vamos embora, qual é o processo que você tem que passar? Porque quando Saulo foi chamado, ele passou por Damasco, ele foi para Tarso, ele estudou, ele fugiu. Quando Davi foi chamado, ele continuou como pastor, virou soldado, general, para depois ser rei. Se Deus está te chamando hoje para algo que ainda não existe nessa igreja, Ele está te chamando hoje, o que você precisa fazer para isso existir aqui? O que Deus chamou? O que vai te limitar para o que Deus chamou é a visão humana limitada de um pastor. Apresenta para mim, vamos orar junto. Pede, Senhor, abra a mente do pastor. Abra a visão da liderança da igreja. Cria os caminhos. Ajuda o pastor, aumenta a fé do pastor. Dê criatividade e sabedoria para ele reconhecer. Deus mexe no coração do pastor. Eu quero orar junto com ele. Dá recurso, vamos embora. Nem tudo que acontece na cura eu acredito. Humanamente eu acho que eu vou fazer. Tem coisas que eu não sei fazer. Você acha que eu sei fazer tudo? Sei fazer não. Mas quando irmão, vamos, eu falo vamos. E se der errado? Se der errado eu falo o que eu quis e dá errado fica na minha conta. Mas eu prefiro pagar o preço para dar errado no caminho. Mas para daqui a um tempo você falar, que bom que Deus me chamou. E o pastor não sabia o que fazer. Não sabia nem como me ajudar. Ele nem tinha como me ajudar. Mas para ele falou assim, vai meu filho. Se Deus me usar para te falar, vai meu filho e minha filha. Eu estou feliz. Porque eu não fui chamado para fazer tudo por você. Eu fui chamado para te mostrar aquele que faz tudo por você. E se o meu papel na sua vida é ser Ananias, para orar por você uma vez, que seja nessa noite. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu estou diante de pessoas improváveis, com chamados improváveis para pessoas improváveis. Que eu ainda posso não estar vendo, que eu ainda não conheço, que eu posso não ser nem capaz, Senhor, de com aquilo que o Senhor me deu de dons, de capacitações, capacitar esse meu irmão. Mas se o Senhor os confiou essa igreja aqui, e o Senhor me colocou aqui, é porque na minha incapacidade, o Senhor vai suprir e agir na vida de cada um. Porque Ananias não era capaz de ver aquilo que Paulo faria, mas incapaz ele creu no Senhor e orou. Porque Barnabé podia não ter visto o fruto daquele dia, mas abraçou sabendo que Deus tinha algo para fazer na vida de Paulo. Senhor, eu não sei o que o Senhor tem reservado para fazer na vida de cada um aqui hoje. Eu nem sei porque o Senhor resolveu reunir a gente hoje. Mas essa improbabilidade matemática, essa incapacidade que os homens veem, esse não que a sociedade diz, ela não existe no coração do Senhor. Não de um Deus que vivifica os mortos. Não num Deus que muda os caminhos. Não num Deus que abre caminho no deserto. Não no Deus que ressuscita o filho ao terceiro dia. Não no Deus poderoso para criar todas as coisas. Não existe propósito improvável, impossível. Não existe pessoa ineficiente. Não existe pessoa improvável. Só existem pessoas que escolhem crer no chamado de Deus para as coisas que ainda não existem. Senhor, existem chamados aqui no coração de cada um para coisas que ainda não existem, para alcançar pessoas que ainda não estão aqui, para
celebrar a vida de pessoas no Senhor que ainda estão distantes, para alcançar aqueles que militam contra, para fazer a diferença em lugar hostil, para pagar o preço, para ser expulso de lugares porque prega o Evangelho, para pagar na carne, no tempo, no dinheiro, para se sacrificar por pessoas. Existem pessoas aqui chamadas para lugares hostis e difíceis, aonde outros não querem, mas quando o Senhor quer, o Senhor move. O Senhor não é capacitado por tempo, o Senhor não é capacitado por idade, o Senhor não é incapacitado por conta de gênero, o Senhor não é incapacitado por conta de estudo, o Senhor não é incapacitado por cor de pele, o Senhor não é incapacitado por causa de dinheiro. Nada pode incapacitar o agir do Senhor, porque o Senhor é todo poderoso. Então eu peço, Pai, que o mesmo Espírito que encheu Paulo para algo grande, encha a vida dos meus irmãos, encha a minha vida para algo grande. Grande não é número, grande não é proporção, grande é viver por completo a vontade do Senhor. Então que nós possamos sim ser conhecidos como improváveis, mas aqueles que apesar da estatística foram usados por Deus. E eu declaro, Pai, que qualquer limitação, impossibilidade, trauma, dor, doença, falta de sabedoria, falta de conhecimento, falta de dons, de capacidade, qualquer coisa que no coração dos meus irmãos é barreira para impedir o chamado de Deus, eu declaro pelo nome do Senhor Jesus, que seja feita a sua vontade, conforme o teu querer, e que o Senhor ultrapasse todos os limites, porque o Senhor não está chamando pessoas porque elas são boas sozinhas, mas pelo que o Senhor quer fazer. Nós somos capazes de dar frutos permanentes, nós somos capazes de obras maiores, nós somos capazes de pregar o teu reino, nós podemos alcançar esse bairro, nós podemos alcançar as casas, nós podemos fazer o inacreditável, porque o Senhor está conosco. E eu declaro que nós continuaremos a avançar. É isso que declaro, Pai. E quando o Senhor nos chamar, que nós apenas venhamos a dizer: estamos aqui, Senhor. E o Senhor faça. Obrigado pelo amor do Senhor em nossas vidas e pelo chamado à existência daquilo que ainda não existe. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.